Vamos fazer então uma breve oração, sentados mesmo, pedindo a luz da graça, uma vez mais, para a nossa terceira meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós vos pedimos humildemente a vossa graça sobre os nossos corações. Inspirai-nos com a luz do alto, mandai o vosso Santo Espírito sobre nós. E nesta hora, em que nos propomos a meditar a vossa palavra, não nos falte aquele desejo profundo de querer acatar e obedecer a vossa vontade. Dai-nos docilidade de espírito, sabedoria, para compreendermos os vossos caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos agora pegar a Bíblia. Eu vou utilizar um texto da Sagrada Escritura, contido no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas 12, 13 e 21. Lucas 12, versículos de 13 a 21. Nesse texto que nós vamos ouvir, também acompanhar e ler, nós vamos perguntar qual é o nosso maior tesouro. Então esse texto vai nos ajudar a olhar sobre o tesouro da nossa vida. Amém? Todos encontraram? Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu o juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo da abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho aonde guardar a minha colheita. Depois pensou: eis o que farei: demolirei meus celeiros, construirei maiores, e de lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, a partir deste texto bíblico, primeira pergunta: qual é o meu maior tesouro? Jesus, no capítulo 6 do Evangelho, diz que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. E onde está o teu coração? Onde o seu coração está inclinado? Para que o seu coração está inclinado?
Partindo disto, é que o evangelho de hoje, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele nos mostra que os bens materiais podem hipnotizar a vida das pessoas. Há pessoas que ficam hipnotizadas com os bens. E é interessante que alguém da multidão se coloque diante de Jesus para pedir que Jesus resolva como um juiz ou um árbitro aquela questão a respeito dos bens. Mas o interessante é que o Evangelho está nos falando da eternidade. Esse Evangelho que escutamos é um Evangelho que nos fala do céu, da vida bem-aventurada. Claro que nós vamos olhar que tudo isso tem uma implicação na nossa vida. Mas qual é o problema que está aqui no Evangelho? Nós estamos aqui na paróquia estudando catequese, todas as terças, com exceção de algumas, é claro que por compromissos e atividades, mas na última terça-feira nós começamos a estudar a Sagrada Escritura. E a primeira explicação que eu estou fazendo é aquilo que o Catecismo da Igreja Católica apresenta a respeito do sentido da Escritura. Então há dois modos, diz o Catecismo, de se ler a Bíblia. O primeiro é o sentido, quem estava na catequese? Literal, muito bem. Nós fazemos a leitura no sentido literal, ou seja, o texto. O que o texto está querendo dizer nas letras. Mas existem três sentidos que estão escondidos num sentido chamado sentido espiritual. E dentro do sentido espiritual nós temos outros três sentidos. E entre esses sentidos tem um que eu vou falar na próxima terça, que é o sentido moral. Ou seja, o texto tem uma implicação na minha vida, na minha história, uma implicação ética. E esse texto tem isso. Qual que é o problema moral do texto? Que o texto nos quer extrair. Alguém consegue perceber isso? O problema moral que está no texto é um pecado capital: a avareza. É disso que Jesus está falando. Então, o Evangelho nos extrai um pecado capital, que é o pecado capital da avareza. Que o problema desse pecado é que, diferentemente dos outros pecados capitais, não tem uma explicação no nosso próprio ser. Exemplo. O pecado, por exemplo, da gula, que é uma desordem do comer, você consegue diagnosticar que ele tem uma busca dentro de você. Por que você come demais? Porque você quer saciar sua fome. Então, ali existe um instinto biológico no querer comer como satisfação, saciedade. Se nós não comermos, nós morremos. A sexualidade também é a mesma coisa. Os instintos sexuais, eles em si não são maus. É a desordem desses instintos que podem torná-los maus. Tanto é que se a humanidade deixasse, por exemplo, de fazer sexo, num prazo de uma geração, acaba uma geração, acaba o mundo. Já aonde está a raiz da avareza? Você não consegue olhar para dentro de si e encontrar uma razão. Ou seja, um instinto que está dentro de você de acumular bens. Primeiro, porque nós nascemos sem nada e morremos sem nada. No mundo animal, você vê que os bichos não acumulam, a não ser a formiga, aquela cortadeira, né? Aquela praga que acaba com tudo, né? Que vai lá e destrói tudo. Mas ela não corta porque ela quer simplesmente acumular. É um instinto que ela tem, porque ela precisa das folhinhas lá no formigueiro para ter fungos, porque o fungos é o que alimenta a formiga. Então, ela não acumula simplesmente porque ela é egoísta. Então, no mundo animal, a gente não encontra essa necessidade de acúmulo. O ser humano, no entanto, quer acumular. Não preciso nem dar exemplos, né? Das coisas que a gente acumula em casa. Né? Tem um exemplo que eu dou sempre da centopeia, vocês sabem, né? Então,
Não temos nenhuma centopeia aqui, no entanto, às vezes você abre lá o sapateiro, tem 30 pares de sapato, né? Você pergunta, aqui tem uma centopeia? Tem. Uma centopeia eu não sei, mas tem uma avarenta, né? Tadinha da centopeia, não tem nada a ver, né? Ela anda descalço, né? Então veja, o problema moral que está presente no Evangelho é a avareza. E a avareza é uma das causas, o apego é uma das causas que é difícil de arrancar dentro de nós e que atrapalha o nosso bem viver. Por que eu digo isso? Porque o dinheiro, ele é fonte de muita divisão. O próprio Jesus disse, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai servir um, ou você vai servir o outro. Então, comecemos, por exemplo, com um exemplo muito claro. Quantas famílias que elas estão muito bem, está tudo em paz, e eis que uma pessoa da família morre, e aí as pessoas têm que fazer um negócio chamado inventário, e a desgraça está instalada. Não é? Quem vai ficar com a vaca da mamãe, né? A motoca, né? Quem vai ficar com a vaquinha? Quem vai ficar com... Peguem tudo, né? Mas veja, está tudo muito bem, está todo mundo em paz, feliz, mas perdeu uma pessoa e nós temos que dividir os bens, é o problema do Evangelho de hoje, que nós acabamos de ler. É um problema de avareza. Por que as pessoas brigam? Por causa dos bens. São pessoas avarentas, apegadas aos bens. Então, a partir desse momento, não tem maninho, né? Ai, maninho, que fofo que você é. Naquele momento não tem maninho. Eu quero o meu, o que é meu. Né? Não é assim? Então era maninho, maninha. Se beijavam, se abraçavam, mas eis que tudo caiu por terra. Porque as pessoas ficam obcecadas e cegas por dinheiro. E isso causa um inferno. Santo Afonso, numa das meditações sobre a morte, na terceira meditação, terceira consideração, ele diz assim, ó, quantas pessoas preocupadas em tecer a teia da sua vida, ordenando e executando seus projetos mundanos e apanhados com tantas medidas, lhes vem a morte e extingue tudo. À luz daquela última vela, desapareceram todas as coisas deste mundo. Aplausos, divertimentos, pompas e grandezas. Acabou. Tudo aquilo era muito belo, a família era linda, mas apagou a última vela, enterramos aquela senhora ou aquele senhor, e aí salve-se quem puder. Já viram isso acontecendo? Às vezes o problema aconteceu dentro de casa, né? Então a parábola de Jesus é sempre atual, muito nova, né? Então aqui nós fazemos um diagnóstico deste problema, avareza, ganância, apego aos bens. A sociedade, ela é extremamente hipnotizada com isso, ainda mais nos tempos que nós vivemos. As pessoas ficam cegas diante disso. E é por isso que aquele homem chega na multidão e peça que Jesus solucione um problema da sua família. Como que ele começou dizendo, olha, mestre, diz para o meu irmão que reparta comigo a minha herança. O que Jesus tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Jesus dá uma resposta mais ou menos assim, com mais classe, claro. Homem, quem me estabeleceu o juiz da vossa partilha? Quem que estabeleceu eu como juiz para separar os bens de vocês? Não sou juiz disso. A vocês que compete a distribuição dos bens. Então eu quero tratar nesta reflexão um pouco sobre este pecado, para a gente entender um pouco da avareza, desse acúmulo, desse pego e esse medo, que nós temos muito medo de perder as coisas, de perder os bens. Então, como eu disse, a doença espiritual da ganância, ela não tem como base a fraqueza do corpo, como é, por exemplo,
a gula, a luxúria, que estão na fraqueza da própria natureza humana. Aonde está a base dessa doença, da avareza? Está na alma humana. Então, o problema da avareza é um problema espiritual. Não é um problema de fraqueza. Porque, por exemplo, se uma pessoa cai num pecado contra a sexualidade, ali pode ter tem sem vergonhice, safadeza, mas tem fraqueza. Tem a fraqueza humana, a natureza humana está sempre inclinada para isso. Há uma pessoa que, um bolo de chocolate maravilhoso, delicioso diante de mim. Não consigo me controlar, quero um pedaço. Mas é quaresma, não interessa, vamos lá. Então é uma necessidade da fraqueza do corpo. A ganância, onde que está? Explica. É um problema espiritual, é um problema da alma. E isso não sou eu que estou dizendo, viu? Os padres da igreja. Então, como que nós vamos olhar mais claramente para esse problema? Por que o ser humano quer acumular? Por que a gente quer acumular? Por que a gente quer ter muita coisa? Sabem a resposta? Por que a gente tem muito sapato, muita calça, muita camisa, muito tupperware, né? Eu não olhei para ninguém para não poder... Estou olhando para Nossa Senhora e São José. As tupperwares. Você abre lá, né? Meu Deus do céu, não consigo nem guardar. Os cristais, né? As perucas, né? Você abre lá, tem uma peruca para um dia. Muito bem. Por que a gente quer acumular? Se não tem uma razão disto dentro da fraqueza humana. Isso está na alma. Primeiro, nós queremos acumular porque nós somos incompletos. Dentro de você tem um coração partido. E quem diz isso é Santo Agostinho de Hipona, doutor da igreja, doutor da graça. Santo Agostinho, no livro das Confissões, que é uma das obras mais lindas de Santo Agostinho, ele diz assim: fizeste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em Deus. Você está inquieto. Existe dentro de você uma inquietude. É por isso que você vai lá. Você está inquieto, você faz o quê? Vai para a net. Promoção, R$ 35,90. É hoje. Pá, compra. Não tem coisa mais gostosa que comprar, não é? E quando chega e abre nossa, coisa linda, agora eu vou poder arrumar aqui. Pá. Tá. Pergunta, a felicidade veio? Mas padre, eu fiquei bem, eu estou gastando. A gente trabalha, né? E a gente que trabalha, mata, a gente precisa gastar o nosso dinheirinho. Tudo bem. Só que você está fazendo isso por quê? Para tentar completar você, mas não completa. Porque nós fomos feitos, diz Santo Agostinho, para o infinito. Só o infinito vai preencher. Então você pode comprar. Padre Léo tem até aquela historinha da mulher lá, não sei se vocês já viram, as historinhas do Padre Léo, da mulher que está deprimida lá em casa, o marido chega, o que está acontecendo? Está lá no sofá. Compra um sofá novo para mim. Já viram? Daí o marido vai lá, compra o sofá. 2 dias depois que ela está no sofazão lá, esticada, espatifada, que nem uma pamonha mal amarrada, ela está triste de novo. Mas o que você está triste? Porque, olha, o tapete não está combinando com o sofá. Está feio. Ele vai lá e compra o tapete. Mas aí, a geladeira está velha. Então você pode mobiliar a casa. Você pode comprar tudo. Você pode tentar preencher o teu coração. O seu coração está incompleto. Ninguém vai preencher. Não existe ninguém capaz de fazer isso. E é essa talvez uma das causas do fracasso do casamento. Porque as pessoas se casam pensando que vão ser felizes. Problema que chega no dia seguinte do casamento, não tem felicidade. Era mentira. Eu falei lá na pastoral familiar semana passada, numa reunião que nós tivemos em Joaquim Távora. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou: padre, estou apaixonado, não sei o que faço. Falei: casa. Casa que passa.
Tudo acaba com o casamento. Mas padre, pega fogo. Só de imaginar que ela vai vir aqui, meu coração já dispara 150, não é que nem a senhorinha na UTI ontem, não. 70 foi para 100. Do nada os batimentos cardíacos, né? Não, padre do céu. Nossa, tá, casou, o coração volta a bater normal. Casamento é um excelente cardiologista, né, para fazer o acompanhamento dos batimentos cardíacos. Então, é isso que ilude muitas pessoas, porque ela acha que o outro vai ser capaz de completar, e não é. Daí fica colocando um fardo pesado na vida do outro. Você não me faz feliz, eu achei que você ia me fazer feliz. Não faz, porque o outro não nos completa. O casamento não é isso. O casamento é ter uma pessoa do meu lado com a qual nós vamos lutar para chegar no céu, ponto. E aí, saiba que é a cruz de cada dia que você escolheu. Né? Não vou entrar nessa seara do casamento, que é uma seara que eu gosto demais, mas daí nós vamos ficar rindo a tarde inteira, né? Porque eu vou falar de algo bem concreto e vocês vão rir. Então não vamos falar de matrimônio hoje, né? Mas o matrimônio é uma coisa que, de fato, se destaca porque as pessoas querem se completar. O sacerdócio também não é capaz de me completar. Se eu for tentar encontrar no sacerdócio a felicidade, eu vou me frustrar. Porque o sacerdócio não é capaz de me fazer feliz. O sacerdócio é só onerar a minha vida. Teria sido melhor viver uma outra vida. Eu viveria talvez muito mais tranquilo do que um monte de gente o tempo inteiro intervindo na minha vida e me pedindo as coisas. Entendeu? Então eu falava assim, nossa, que coisa chata ser padre. Não, porque eu sei que a finalidade da minha vida não é ser padre. A finalidade da minha vida é ser santo. Entendeu? Então eu sou chamado para amar. E eu escolhi, através do sacerdócio, amar. Então agora, aguenta as pessoas chatas me interpelando. É o amor. Chatas no sentido de que intervenções constantes, tá? Mas, entende? Mas eu não fico assim, nossa, lá vem aquela chata. Preciso pensar isso não. Porque se eu fizer isso, o problema é meu, viu? É eu que tenho que converter e isso aqui não vai me fazer santo nunca. Isso não santifica ninguém. Lá vem aquela peste. Agora vem a jararaca daquela velha. Agora vem aquela cobra. Não, se eu ficar assim, eu posso até dizer, oi, querida. Mas, por dentro, eu estou lá, cobra. Vem você encher meu saco de novo. Eu não vou me santificar, nunca. Então eu tenho que ver, vem vindo aquela bênção que me tira a paz, né? Mas que eu preciso aprender a amar por causa de Jesus. Se não for assim, gente, a gente não santifica. Não é porque eu vou ser padre que eu vou ser santo. Não é porque eu estou casado com o príncipe encantado que eu vou ser santa. Né? Ninguém está casado, né, com ele, né? Vocês acharam, as mulheres, me digam a verdade, como vocês vão casar? Não dá a impressão de que vocês vão casar com um príncipe? Vocês são todos iludidas, né? Mas, gente do céu. Daí encontraram um sapo feio, né? Que em vez de cantar bonito nas noites, ficava lá. Mas tá bom, é assim. Então veja, nada nos completa. Nem bens, nem pessoas. Não existe um marido que vai me completar, não existe uma esposa que vai me completar, não existe algo que vai me completar, porque eu fui feito para o céu. E só o céu vai preencher meu coração. Então, pode ser o melhor marido do mundo, pode ser a melhor esposa do mundo, dedicada, aplicada. Você precisa amar ela por causa de Jesus. Não é somente pelas coisas que ela faz. Então, assim também é o sacerdócio. Nenhum fiel vai estar à altura de um padre, assim, no sentido de realizar. Não. Por mais que seja uma boa pessoa, não, eu tenho que enxergar todos como filhos e o pai tem que cuidar de todos. E quem mandou ser padre? Agora aguenta. Né? Entendeu? Então, é uma tarefa. Nós somos uma tarefa.
E qual é a tarefa que nós precisamos realizar na nossa vida? É interessante porque dentro de todos nós tem esta sede de sentido. A palavra sentido, ela também se aplica à palavra grega logos. Quando a gente lê o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 e seguintes, diz lá que o logos, o sentido, a palavra se fez logos, se fez sentido. É isso. Porque a palavra logos vem de, significa lógica. Qual é a lógica? Qual é o sentido? Quando a pessoa pergunta sobre o sentido da vida, qual que é a lógica da vida? Veja, à nossa disposição, à nossa volta, a gente não encontra nada que tenha lógica no sentido da nossa vida. Nada. Nada preenche. Diferentemente do mundo animal. Você vai lá, vocês viram que hoje entrou um cachorro aqui, desfilou classicamente aqui no corredor, subiu as escadas, deitou-se e descansou. Aproveitou um chãozinho gelado, com uma sala refrigerada, olha, de boa. A sala estava silenciosa, favorável para ele descansar. E o que ele precisava de mais? Nada. Ali, ele não estava ansioso. Ele saiu dali, provavelmente vai campear, né, como diz o pessoal, uma água, vai vasculhar um lixo ali, comer alguma coisa, vai dormir agora à tarde. Quer vida melhor? Agora, eu estou falando de um cachorrinho de rua, né? Agora, os cachorros modernos, esses têm vida top, né? Esse é o sonho de todo ser humano, né? Ser um cachorro pet, não é? Porque, puxa vida, quer vida melhor que aquela? Dorme até no ar. Só que eles não têm sentido, não têm perspectiva de vida. Para eles, está sempre bom aquilo que está à disposição deles. O ser humano não. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais você dá, mais ele quer. O cachorro não tem ansiedade. Ele não fica ansioso. Ai, está chegando o dia do casamento. Ai, será que no final do mês vai ter comida para mim? Ele se vira, entendeu? Nós, ao contrário, tudo nos inquieta. Ai, será que vai dar? Será que vai fazer aquilo? Será que faz? Pá. Os animais não pensam no futuro, né? Então, veja, estou mostrando tudo isso porque dentro de nós existe uma sede de sentido. Tem uma sede de logos, de lógica. Não é qualquer coisa que satisfaz o coração humano. O coração humano precisa do infinito para saciá-lo. Vamos pegar o livro do Eclesiástico agora. Fazer uma Eclesiástico. Eclesiástico está lá depois do livro dos Salmos, está entre os livros chamados sapienciais. Eclesiástico 1. Não, perdão, Eclesiastes. É um pouquinho antes. Se você achou Eclesiástico, é um pouquinho antes. Está o livro de Salomão e logo depois, antes a ele. Não necessariamente porque, assim, em outras sociedades também tiveram conflitos e guerras. É uma insegurança.
Pode ser da cultura. Os japoneses têm uma cultura de guardar, né? De acúmulo. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando, vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas, e ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo, olha, isto é novo, eis que já sucedeu em outros tempos muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhes sucedem não serão lembrados por seus pósteros. É assim a vida humana. Tudo é vaidade. Você não vai ser lembrado. Gente, no prazo daqui uma geração, daqui 100 anos, 2100, não vai ter nenhum de nós aqui mais. Porque para ter daqui 2100, vocês vão ter que ter mais de 70 anos de vida pela frente. Quem tem mais de 70 anos de vida aqui pela frente? Talvez o Bento, que está com nenhum ano ainda, né? Que vai estar lá com 75 anos de vida. O resto de nós aqui, gente, só carcaça. Entende? Então, tudo passa. E para que você acumulou tudo? O sol foi, o sol veio, os rios vão, tudo passa. E você está aqui acumulando e guardando. Eu não estou dizendo que você não precisa ter disciplina, uma ordem, uma organização. Nós estamos tratando de um problema específico, que é um problema moral. A avareza. Medo de perder as coisas. E é isso que o livro do Eclesiástico afirma. Uma pessoa trabalhou tudo, conquistou tudo, para deixar para uma outra. Olha que tonteira. Trabalhou que nem um condenado a vida inteira e deixou para um outro. As coisas materiais são passageiras. Elas não nos preenchem. Então, o mundo material passa. São Paulo até escreve isso para a comunidade de Corinto. A figura deste mundo passa. O próprio Jesus, numa outra ocasião no Evangelho, disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se se perde a sua própria vida? O que adianta eu ter acumulado tanto, conquistado bens, angariado fundos imundos, mas no final a minha vida passou? Então, conscientes de que a vida vai passar, olhemos para aquilo que verdadeiramente vale a pena, gente. Se preparar para a morte é estar livre desses bens. E Santo Afonso tratou isso na sua obra de maneira recorrente. Se desapegue, desarma, corta esses laços da sua vida que te prendem, que não te permitem alçar voos profundos, de viver uma vida tranquila, em paz, até mesmo com os seus. É como eu dizia anteriormente, tudo vai muito bem com a família até que morre alguém. E a gente tem que fazer inventário. Para fazer o inventário, às vezes tem famílias que se matam, se degladeiam durante muito tempo. Para quê? Para dividir pedaço de terra. Então, meus irmãos, quando chegamos aos 30 anos de idade, a vida está muito bem.
Mas depois que chega os 40, as coisas começam a aparecer, não é? A partir dos 40, dificilmente você vai tomar café e não vai ter uma queimação. Não ia falar queimação, mas... Normalmente você vai tomar café e não tem um remédio em cima da mesa, né? Então os remédios vão entrando, vai todo mundo começando a nos acompanhar. Então, aí você vai percebendo que tudo é efêmero, tudo é passageiro. Você pode fazer cirurgia plástica, né? Mas por baixo tem reumatismo, não é? Você pode estar belíssima, mas tem dificuldade de levantar, tem dor do joelho, tem dor na coluna, não é? Tem problemas que não foram resolvidos na nossa história. Então a vida do homem não consiste nisso. A nossa vida passa. Diz Santo Afonso Maria de Ligório nesse livro: de que lhe serviu a formosura do corpo, se agora não passa de um monte de vermes? Imagina, você lá no caixãozinho, deitado, fecharam a porta do caixão. Ai, que ai. Aí você está lá dentro do caixão, foi para o cemitério. No dia seguinte, um bando de verme vai começar a trabalhar para te devorar. E aí eu pergunto, de que valeu tudo? Diz Santo Afonso, de que valeu a autoridade que você possuía, se agora seus restos mortais estão condenados a apodrecer numa vala e suas almas apenadas a arderem no fogo do inferno? Foi Santo Afonso que falou isso, não sou eu, tá? De que valeu tudo? Conquistamos tudo e no fim, acabou. Vamos dar um passozinho aí no livro do Eclesiástico, capítulo 3. O livro do Eclesiástico, capítulo 3 do livro do Eclesiastes mesmo. Eclesiastes mesmo, eu tinha falado primeiro Eclesiástico, mas eu errei. Eclesiastes 3, 16 a 22. A morte para todo vivente. Amém? Vai preparando uma música aí, Eliane, que nós vamos cantar. Amém? Observo outra coisa debaixo do sol. No lugar do direito encontra-se o delito. No lugar da justiça, lá se encontra o crime. E eu pensava, o justo e o ímpio Deus o julgará, porque aqui há um tempo para todas as coisas e para toda ação. Quanto aos homens, penso assim, Deus os põe à prova para mostrar-lhes que são animais, pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo alento. O homem não. Leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. És pó e ao pó hás de tornar. Quem sabe se o alento do homem sobe para o alto e se o alento do animal desce para baixo, para a terra? Aqui nós temos um pleonasmo, né, no texto. Pleonasmo. Tem como dizer assim, eu vou entrar para dentro, né? Não tem como entrar para fora, né? Então isso é um pleonasmo. Aqui ele diz no texto, né? Desce para baixo. Tem como descer para cima? Então isso é um pleonasmo. Tem como subir para o alto? Tem. Você sobe para o alto, você não sobe para baixo, né? Então, veja. Assim é a vida do homem. Observo que não há felicidade para o homem
a não ser alegrar-se com suas obras. Essa é a sua porção. Pois quem lhe mostrará o que vai acontecer depois dele? Quem vai saber o que vai ser depois dessa vida? O que vai sobrar de nós? E veja, esse texto aqui, gente, não foi escrito por um pessimista. Às vezes, nossa, que pessimismo que está esse cara escrevendo o texto, né? Esse texto foi escrito por Salomão. Um dos homens mais ricos na história de Israel. Sábio. Não foi escrito por um melancólico, apavorado, triste, desesperado, que essa vida é muito chata. Ai, nossa, nós vamos passar aqui essa vida sofrendo. Ai, porque todo mundo sofre, né? Ai, Jesus. Gente, vamos ser conscientes e claros. Ó, na vida tudo passa, de fato. Hoje está tudo bem, a vida está tudo legal, amanhã você pode ser diagnosticado com um câncer. E qual é o sentimento que nasce, se isso acontece? Impotência. Você se sente impotente. Você tinha tudo, a saúde estava filé, top. E de repente apareceu uma coisa inesperada. E aí vem diante de si o quê? A impotência. Porque o que você pode fazer? Tratamento. Mas você não pode mudar o curso da história. Você pode ser a pessoa mais importante do mundo, mais célebre, mas na hora que você é trocado e rejeitado, você sofre. Não é? Você se frustra. Nossa, me trocaram. Gente, o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Pessoas que achavam assim, quem vai fazer isso daqui na paróquia? Qualquer um faz, gente. Melhor até. Você está atrapalhando. Ai, que grosso, que ofensivo. Eu me dou para a paróquia. Tudo bem, mas não vai fazer nenhuma diferença quando você for. Ai, meu Deus do céu, né? Você será substituído. Então a palavra vaidade, você sabe a origem da palavra vaidade? Ela vem da palavra, é bem interessante, da palavra fumaça. Se esvai. Vaidade é isso. Uma fumaça, acabou. Ela se desfaz. Então, quantas preocupações inúteis nós temos na vida? Esses dias eu estava fazendo uma meditação de um texto bem interessante, que ele dizia assim, olha, às vezes durante o dia acontece uma coisinha desse tamanho com você. Alguém te disse uma palavra. Uma palavra que foi dita em 3 segundos é capaz de destruir o seu dia inteiro, não é? Porque você passa o dia inteiro pensando, ou sou idiota? Daí você volta para casa, nossa, o padre me chamou de idiota. E aí você fica o dia inteiro ruminando aquilo, idiota, 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 idiota. Mas por que ele falou aquilo para mim? Por que você não pode estar falando isso, mas você está pensando, mas por que ele falou isso para mim? Nossa, eu sou tão legal, sou tão bom. Ele me chamou de idiota. Você passa o dia inteirinho pensando naquilo. Numa palavra que foi dita em 3 segundos. Nem isso dá, idiota. E aquilo consome o seu dia inteiro. Por quê? Porque você é vaidoso. Mas por que falou aquilo para mim? Eu não sou vaidoso. É sim, você está cuidando da sua imagem. É a sua imagem que está em jogo. Nós não gostamos, gente. Mexeu conosco, mexeu com a nossa imagem, feriu a nossa imagem, borrou a nossa imagem. A gente sofre, não sofre? Ou não? Então. É isso aí. Mas trata-se de preocupações inúteis. A avareza é um pecado do apego. A vaidade é uma imagem que você tem de si mesmo. Que daí, junto da vaidade, a gente distingue um outro pecado.
A vaidade vem da palavra vanglória também. É uma glória vã. Mas junto com o pecado da vaidade, a mãe da vaidade é a soberba, o orgulho. A vaidade é filha dela, da soberba. A soberba é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que basta a si mesma. Ninguém precisa me dizer que eu sou bom, eu sei que eu sou. Esse é o orgulhoso. Já uma pessoa vaidosa, não. Uma pessoa vaidosa, vou dar um exemplo. Eu fiz uma homilia domingo, pá. Ninguém precisa me dizer que foi boa, eu sei que foi. Nossa, que risada! Ninguém precisa me dizer. Isso é orgulho. Agora, a vaidade, não. Eu fiz a homilia, terminou a missa, daí eu fico ali. Então, né? Estão conversando. Nossa, a missa foi legal hoje, né? Sim, foi muito boa, padre. Então, nós vamos fazer um churrasco e tal. Ela campeia de um outro jeito. O evangelho era legal hoje, né? Muito legal, padre. Então, nós vamos fazer um churrasco e tal. Então. E o que vocês acharam da homilia? Então, ele fica ali que nem um cachorrinho, abanando o rabinho para alguém falar para ele: nossa, tu foi top hoje, hein? Nossa, o senhor arrasou. Daí ele fala assim: nossa. Então, a pessoa vaidosa, ela precisa que joguem confete nela. Uhul! E ela fica... Uhum. O orgulhoso não. O orgulhoso se basta. Então, a vaidade é filha do orgulho. Só que o orgulho é mais danoso do que a vaidade. A vaidade é uma pessoa idiota que fica que nem um cachorrinho banando o rabinho para que as pessoas digam: Totozinho, vem cá. Então, ela precisa sempre de um outro paparicando o ego dela. O orgulhoso não. O orgulhoso se basta. E aqui está a ilusão. E como que a gente faz para curar ambos? A vaidade se cura com a oração. A vanglória é uma glória vã que você deu. Você deu uma glória vã. Então, como você cura essa glória vã? Dando a verdadeira glória a Deus. Porque a quem pertence a glória? Deus. Então, a pessoa vaidosa que foi ferida, ela vai ser curada debaixo da oração. Ou seja, colocando-se diante de Deus e dizendo: Deus é Deus, e a Ele pertence a glória, e a mim não pertence nada. Se existe alguma glória em mim, a glória é dele. Ponto. O orgulho se cura com a humildade. Chá de terra, né? Humus significa terra. Humildade. Então, E a humildade, gente, ela é exercida diante de Deus e não diante das pessoas. Porque a humildade diante das pessoas se torna orgulho. Então, como praticar a humildade? Só diante de Deus. Se você começar a tentar ser humilde diante das pessoas, você se torna orgulhoso. Que daí as pessoas... olha como eles estão vendo que eu sou humilde. Eles sabem que eu sou humilde. Nossa, padre, como você é humilde. Isso, eles sabem. Eu também sei, né? Então veja, aquilo se torna orgulho. Agora a humildade diante de Deus, quando você se coloca diante de Deus, você fala assim: Ele é Deus, eu não sou nada, eu sou uma bosta diante de Deus. E se eu tenho alguma coisa, o que eu tenho veio dele. Então, gente, é só diante de Deus. Diante das pessoas, isso aqui não funciona. Vai virar orgulho. Humildade é se colocar diante de Deus e dizer: nossa, eu sou uma porcaria mesmo. O que adianta? Eu posso me achar, mas Deus sabe o que é verdade. Então, meus queridos, quem é rico diante de Deus é quem é verdadeiramente amigo de Deus. É quem encontrou em Deus o verdadeiro amigo. São Tiago ainda vai, e eu concluo, vou para o fim da minha reflexão aqui, dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro. Isso é São Tiago que diz numa das cartas, né? Na carta dele. Porque uma pessoa que está preocupada com dinheiro, ela não dorme serena. Ela não dorme em paz. Às vezes não consegue beber nem um copo d'água. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus.
E aqui eu encerro com Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho se pergunta: o que é a felicidade? E ele responde. Diz Santo Agostinho, abre aspas, feliz é aquele que tem tudo aquilo que quer e quer somente aquilo que é bom. Fecha aspas. Repito, feliz é aquele que tem tudo aquilo que quer e quer somente aquilo que é bom. Esse é o feliz. Porque você só quer coisas boas, então seu coração está completo. Feliz é aquele que tem tudo aquilo que quer e quer somente aquilo que é bom. Portanto, veja a sua vida, veja seus desejos e onde você está entesourando a sua vida. Onde você está colocando a sua felicidade? O que você está desejando? Pensa aí na tua vida, concreta, real. O que você tem desejado? O que você tem buscado? Qual é o seu maior tesouro? Nesse sentido, nós vamos ouvir uma música para que a gente possa meditar. Nós vamos, daqui a pouco, fazer um exercício aqui antes de sair para o café. Então, com a letra desta canção, que você possa meditando um pouco, olhando para a sua vida.
Deus.